Olá, estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social pelo seu canal 6 da Claro Net, também pela tvnativos.com.br e pelo canal do YouTube TV Nativos. O Briefing Social, após um razoável período sem ser apresentado, está voltando e em alto estilo. Hoje, com o meu amigo, o grande jornalista, o grande radialista, Sandro Sauer, destaque alguns prêmios significativos recebidos muito recentemente, e é uma honra poder te receber aqui, Sandro. Como está, Sandro? Muito boa noite, Jorge Ricardo, boa noite a todos os telespectadores da TV Nativos. É uma honra voltar aqui ao balcão desta emissora que eu fiz parte por um breve período, mas é uma satisfação estar aqui. Toda minha, toda nossa, em nome da TV Nativos, Sandro, e sempre eu gosto de iniciar da seguinte forma: quem é Sandro Sauer? Bom, o Sandro Sauer é um radialista, né? Um radialista que iniciou no rádio há 28 anos. Entretanto, eu sempre digo que eu nasci dentro do rádio, porque o meu pai, o Érico Sauer, ele trabalhou muitos anos na Rádio Guaíba e na Gaúcha, num período onde principalmente a Rádio Guaíba tinha uma equipe de ouro. Era ele, o Lauro Quadros, Armindo Antônio Ranzolin, Lazia Martins, Milton Ferretti Jung. E eu era criança, né? Dos 7, 8 anos, eu vivia dentro da rádio, né? Diariamente, principalmente aos finais de semana, porque o meu pai atuava na área do esporte, isso no final de semana, sempre tinha jornada esportiva, então por lá eu ficava. Até um determinado período da minha vida, estive praticamente todos os dias dentro da Rádio Guaíba. E isso me deu uma bagagem que eu utilizo hoje, né? Depois de um período da adolescência, eu virei um surfista, né? Aí eu me afastei um pouco do rádio, me dediquei à prática do surf, estudei, fiz faculdade, enfim. E em 1994, por um destino, meu pai já havia falecido em 91 e talvez uma das mágoas dele não foi ter me visto no rádio, que era o desejo dele que eu seguisse a profissão, mas isso em vida não aconteceu. Mas em 1994 eu morava em Florianópolis e fui a Porto Alegre para conversar com o Armindo Antônio Ranzolin, pois eu tinha que meu pai recém havia falecido e eu tinha algumas curiosidades para saber em relação ao passado dele. E lá, cheguei, fui lá na Rádio Gaúcha, ele era o diretor, conversei, ele me sanou minhas dúvidas, enfim, me fez a seguinte pergunta: o que tu está fazendo? Eu digo: nada, estou surfando, construindo uma casa, casei há pouco tempo. E ele: tu não gostaria de trabalhar no rádio? Eu digo: sim. Né? Nunca tinha trabalhado, mas eu conhecia, porque eu vivi. E ele então imediatamente disse: bom, então tu, a partir de amanhã, tu é o novo integrante da Rádio Diário da Manhã, lá de Florianópolis. A Rádio Diário da Manhã, que quando eu entrei, estava num processo de filiação à rede CBN. Né? Então eu entrei exatamente naquele momento, fazendo exatamente o que o meu pai fazia, que era plantão esportivo, né? E também a produção de programas. Então nós tínhamos uma equipe de 2 repórteres, um do Avaí e um do Figueirense, e 2 narradores e eu como produtor. Fiquei lá por cerca de 3 anos e tive um conhecimento muito grande. Trabalhei também na RBS TV, na locução dos jogos, quando terminava o jogo, porque eu tinha programa às 11h30 da noite, que era plantão esportivo, que o meu pai tinha o mesmo programa. Então, quando terminava o jogo na quarta-feira, chegava o tape, o pessoal da TV me chamava para fazer a locução. Mas, enfim, depois lá deixei Florianópolis, por algumas circunstâncias da vida, e voltei para o Imbé, onde eu morava antes de ir para Florianópolis. Trabalhei um pouquinho na Rádio Tramandaí, fui assessor de imprensa da Prefeitura de Imbé, trabalhei no jornal Dimensão, com o nosso amigo Rogério Simas do Amaral, por um período bem longo até, fui colunista, enfim. Montei um site, o da Praia News, e entrei em 2011 na Rádio Jovem Pan News Litoral. Nesse período também atuei durante o verão na Rádio Guaíba, 5 verões seguidos, fazendo a cobertura de verão, e desde 2011, então, o Paulo Notari me convidou para trabalhar na Rádio Jovem Pan News Litoral. Lá estou, já há 12 anos. É um bom período, né, Sandro? E nesse período também eu participei muito da Jovem Pan de São Paulo. Durante quase 7 ou 8 anos, antes do advento da TV Jovem Pan, eu era
o correspondente do Rio Grande do Sul em São Paulo. Né? Isso me ensinou muito e me trouxe uma bagagem bem interessante. Bem significativa. Eu vou voltar um pouquinho ali, até porque Érico Sauer, o teu pai, Sandro, faz parte da minha vinculação, faz parte do meu vínculo com o rádio. Por quê? Eu, ainda criança, e o meu pai era um ouvinte assíduo da Rádio Guaíba neste período. Érico Sauer, Ranzolin, Mendes Ribeiro, Amir Domingues, né? O Guerra, o pai do Adroaldo Guerra, que era do Turf, né? Então tinham vários nomes, entre os quais o teu pai. Então, quando eu te conheci, eu ainda antes de te conhecer, via o sobrenome Sauer. Será que tem a ver? Era o filho do Érico Sauer. Então, tu lembras que a primeira colocação que eu fiz a ti é que eu fui um ouvinte do teu pai. E aquilo foi muito, muito marcante. Falaste toda uma trajetória. O interior do estado, hoje, por todo o conhecimento que os homens de comunicação, os profissionais da comunicação têm, como está estruturada a área de comunicação, os veículos de comunicação, como estão hoje? Olha, Jorge, eu conheço bem a nossa região do litoral, conheço parte do interior também. A realidade é que as emissoras do interior, elas não têm a capacidade financeira de ter o que a capital tem. Sim, poder econômico. Por exemplo, nós temos a Rádio Pampa, a Rádio Gaúcha, que é hoje a emissora mais ouvida, mas nem sempre foi assim. Nós temos a Rádio Guaíba, temos a Rádio Bandeirantes e outras emissoras. Eu estou falando aqui mais no sentido de rádio notícias. Certo. Né? Tirando as rádios musicais e FMs musicais. A rádio jornalismo. O rádio jornalismo. Né? Na capital, a Rádio Gaúcha tem 70, 80 funcionários. Né? As rádios no interior têm 3, 4, 2. Então, o poder econômico... e é claro, isso se dá pela quantidade de ouvintes. Então, no momento que tu tem uma projeção de 1 milhão de ouvintes, é claro que os anunciantes de maior porte vão anunciar naquelas rádios e não naquela que tem um potencial menor. Certo. Mas eu acredito que o interior, boa parte dos grandes profissionais da capital saíram do interior. Né? A maior parte deles. Meu pai é um exemplo. Ou seja, o interior é uma escola. É uma escola. Né? É claro que com estruturas menores. Mas hoje, com o advento das novas tecnologias, rádios do interior fazem trabalhos tão bons ou melhores, né? Iguais ou melhores que rádios da capital, em determinados momentos da sua programação. Né? Você pode ver que aquele estilo de grandes locutores, aquelas vozes maravilhosas, isso está em extinção. Né? Hoje as grandes emissoras pegam ali o estagiário do jornalismo, trabalham eles, pegam o estagiário do radialismo, porque na realidade o rádio ele não tem uma faculdade. Tem o jornalismo que tem uma cadeira de rádio. Mas, por exemplo, eu sou radialista. Né? Por quê? Porque eu comecei no rádio e eu obtive o meu certificado. Em Porto Alegre tem a FEPLAN, que é a Fundação Padilano de Moura, que forma radialistas. Né? E a partir dali você ganha... é diferente do jornalismo que faz uma faculdade. Mas, antigamente, todo radialista era jornalista. Né? O que não acontece hoje. Mas hoje já está tudo meio igual. Mas em relação à sua pergunta, as rádios do interior, com esse advento da tecnologia, com a imagem, elas têm produzido um conteúdo melhor. Claro que depende muito das pessoas, né? Porque o rádio, a televisão, ela é feita por pessoas. Sim, basicamente do profissional, no potencial daquele profissional ali. Então, se tu tem a sorte de ter profissionais comprometidos, que tenham conhecimento, enfim, tu vai produzir bons conteúdos, tanto ou melhor que na capital. Né? O que muda, na realidade, é a questão financeira. As rádios da capital têm um poder econômico muito maior. Sim, de aporte, de investimentos e Não tudo mais. Dúvida. Não só tecnologicamente, equipamentos. Imagina, um patrocinador de uma rádio aqui no litoral, ele paga um comercial na faixa de 1.500. Na capital, é 30, 40, 50 mil. Então, o poderio econômico é muito maior. E o poderio econômico é fundamental para tu ter uma certa qualidade. É decisivo. É decisivo. Porque tu pode comprar bons equipamentos, tu pode contratar bons profissionais numa quantidade expressiva,
né? As rádios do interior, eles têm esses problemas de pessoal. Às vezes tu tem um locutor e um repórter, e talvez um produtor. Muito difícil. Geralmente é um locutor e um repórter e o técnico. A parte técnica que cuida de colocar no ar. Tu tem dificuldade em veículo, tem dificuldade em equipamentos, né? E rádio são pessoas. Sim, recursos limitados que as grandes emissoras já não enfrentam. Por exemplo, uma rádio como a Jovem Pan News Litoral é feita por mim e pelo meu colega, né? E a gente consegue atingir um grande público e com muitas entrevistas, mas tudo no estúdio, né? Eu entrevistei essa semana 2, 3 deputados, entrevistei prefeitos, entrevistei pessoal de sindicato, enfim, a gente tem um conteúdo bem diversificado. Mas, como são rádios pequenas, como é uma rádio do interior pequena, falta aquele repórter na outra cidade, aquele repórter em Capão, aquele em Tramandaí. Nós temos um em Osório, que supre bastante, mas, enfim, o interior necessita mesmo de mais investimento e de os empresários acreditarem na rádio local. No potencial dos veículos locais. Que vai dizer, teve um atropelamento na esquina, o político fez isso, o político fez aquilo. Né? Não adianta você direcionar recursos lá para a capital, que esse recurso vai ficar lá, ele não vai girar na cidade. Isso acontece muito, principalmente no verão. Vou anunciar na Gaúcha, vou anunciar na RBS, e não anuncia nas rádios da sua cidade, ou nos jornais. Isso talvez seja um erro que se cometa em relação à macroeconomia do local, né? Mas enfim, são decisões empresariais, né? E voltando um pouquinho a essa polivalência, por exemplo, o Sandro, tu és o produtor, és o âncora, és o locutor, faz a parte comercial. Essa polivalência, ela também assentou bastante a bagagem, né, em relação ao desempenho no veículo. Né? Na realidade, eu não faço parte comercial. Essa é a única parte que eu não... eu não entro, né? Eu nunca fui dessa veia comercial. Tem muitos profissionais de rádio que são bons locutores, grandes apresentadores e que são grandes vendedores do rádio também. Né? Eu não faço. A rádio que eu trabalho, ela tem o seu departamento. Certo. Né? E eu acho muito legal isso porque tu separa um pouco. Né? No momento que tu faz uma venda, tu fica com um certo comprometimento com aquela pessoa. Né? Um agradecimento, enfim. Mas essa parte eu não cuido. Agora, realmente, hoje nós somos multimídia. Né? Eu faço a produção, eu convido o meu entrevistado, eu estudo a minha pauta com aquela pessoa ou aquelas pessoas, eu faço, né, a entrevista, depois eu escrevo a entrevista, eu coloco no site, eu tiro foto, né, e eu ainda faço a parte de edição do áudio. Né? Então, realmente, é um trabalho bem intenso. As pessoas acham que às vezes é só lá chegar e falar no rádio. Não. Tu tem que ter conhecimento do que tu vai falar e tu tem que saber até onde tu pode ir com o teu entrevistado. Certo. Né? Às vezes tem algumas polêmicas e eu vou dentro de uma ética de muito respeito com as pessoas. Por isso talvez ninguém diz não para mim, para fazer a entrevista. Né? Porque se eu digo, a minha entrevista é sobre isso, eu não vou te perguntar sobre aquilo. Né? A não ser que tu abra não tem problema. Mas isso é fundamental para tu ter um andamento profissional intenso. Se ater à pauta. Se ater à pauta, né? Nunca dizer, vou te entrevistar, que eu quero saber isso. E chegar na hora, tu pegar outro assunto que pode deixar a pessoa em saia justa. Isso acontece muito. As pessoas pensam apenas no Ibope, mas não na credibilidade que tu vai ter. Né? O Ibope não é tudo. Né? Falei daquela pessoa, tem que meter o pau, tal, porque vai dar Ibope, e as pessoas gostam. Sim, realmente. Mas tem a questão ética. Mas tem a questão ética. De repente, aquela pessoa nunca mais vai te dar uma entrevista. Provavelmente não. E ela pode ser importante para o teu conteúdo. Né? Então, tu tem que saber até onde ir com o entrevistado. Né? Mas eu me sinto muito à vontade, porque a maioria dos entrevistados, eu deixo eles muito à vontade. Certo, e eu sei disso. E um detalhe, Sandro, este censo é fruto também dessa bagagem, né? Sim, não tem. Você foi um aprendizado até chegar ao ponto de saber o que eu posso e o que eu não posso. Principalmente de ouvinte, né? Porque eu sempre escutei rádio na minha vida. Né? Eu conheço muitos profissionais de alto gabarito do Brasil inteiro. Então, e como eu sempre ouvi com atenção, eu procuro fazer no meu trabalho
o que eu gostava de ouvir. Certo. Né? Eu sei que se eu tenho que levar 10 minutos, eu levo 10 minutos, 20 minutos, enfim. Sim. Mas isso eu tenho sempre por mim. Quem tem que falar é o entrevistado, não é quem está entrevistando. Abrir espaço para o entrevistado. Eu faço uma pergunta aí, ó. Perfeito. Sandro, vamos ao final do primeiro bloco e depois nós vamos retornar com um papo que nós estávamos tendo antes da gravação, que é falando sobre as antigas fontes da informação. Né? Vamos lá? Então vamos ao comercial e já retornamos ao Briefing Social. Tramandaí também é segurança. A cidade continua investindo para que você tenha tranquilidade. Guarda Municipal, mais veículos nas ruas e monitoramento eletrônico são alguns exemplos. Tramandaí, a capital das praias. Voltamos ao segundo e último bloco do Briefing Social, hoje com a presença de Sandro Sauer, radialista da Jovem Pan, cidadão de Tramandaí, de Imbé, cidadão nosso aqui do litoral. Sandro, nós conversávamos, antes de iniciarmos a gravação, algo bem folclórico, bem nostálgico, que é das antigas, falávamos sobre as antigas agências de informação, agências de notícias. Nós lembramos aqui da Associated Press, UPI e mais alguma outra que certamente tu vais lembrar. Era bacana porque nós sabíamos que toda a informação, num período em que não tínhamos o que se tem hoje, chegavam através dessas agências. O que tu lembras, e até em relação ao teu próprio pai, que naquele momento vivia muito essa realidade. Né? Tu sabe que essas agências internacionais que tu citaste, a Associated Press, a UPI, elas que enviavam as notícias nacionais, mas principalmente as internacionais. Lá na Rádio Guaíba, que ficava ali na Caldas Júnior, fica ainda, né? Junto com o Correio do Povo, tinha uma sala gigantesca que devia ter uns 50, 100 aparelhos de telex. E aqueles não paravam, pois era onde as agências de notícia do mundo inteiro enviavam. Eram os receptores. Eram os receptores. Então, era uma sala só com aparelhos de telex. E era gigantesco, né? E a cada segundo vinha novas notícias. Então ali o pessoal filtrava, né? Os produtores principalmente,
Agora, ainda existem essas agências, elas distribuem não mais via telex, mas pela internet. Muitas emissoras se associam a elas, pagam elas para receber essas informações de uma forma que elas possam repassar sem ter problema, não só naquele copia e cola, como nós dizemos, né? Mas elas podem repassar o conteúdo como fotografia, enfim. Sim, de maneira fidedigna, né? Fidedigna e legal, né? Legal. Porque hoje tem, dentro da internet, tem um certo controle sobre isso, né? As emissoras, muitas que são geradoras de conteúdo, elas se preocupam em que o seu conteúdo não seja disseminado de uma forma ilegal. Então, tu paga um valor mensal e tu pode distribuir aquele conteúdo. Por exemplo, o UOL, você pode se associar a ele e a sua emissora, TV Nativos, aqui, enfim, pode usar aquele conteúdo. Sim. Né? Que é uma forma também de gerar receitas. Podemos dizer que esses portais, como por exemplo o UOL, seria hoje, se voltássemos a uma linguagem do passado, uma agência de notícias. Sim, claro e nós temos pequenos, por exemplo, a Rádio Web, que é também uma agência de informações com voz. Né? Então nós temos aqui no Brasil também grupos pequenos, grupos maiores que distribuem notícias. Né? 24 horas praticamente. 24 horas. São empresas que têm muitas pessoas que trabalham, tem muitos repórteres, tem muitos redatores, né? Mas sim, teve período que toda notícia internacional vinha só dessas agências, né? Várias pelo mundo. Nós estamos 2 aqui, mas existem N, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos. Na França tinha uma que não me recordo agora, que era da França, mas tinha uma segunda. Sim, que tem a AFP, né? Tem em Portugal, tem na Inglaterra, enfim, tem em todos os países. Né? Teve um momento, talvez, que elas tiveram um grande apogeu. Hoje já não é tanto, porque as próprias emissoras têm as suas fontes também. Perfeito. Né? Que não só elas. Mas realmente, eu recordo daquela sala assim, com muito telex, aquele barulho o tempo inteiro. Parando, e as folhas caindo, e o pessoal olhando buscar, chegou aqui, enfim, aí passava faziam a redação daquela notícia e passavam para o locutor, Sim. Né, faziam a produção dos programas, Sim, era muito legal. que filtrava aquilo que pudesse ser mais impactante. Porque chegava a notícia de notícias interessantes, não interessantes. Enfim, aí depende da linha da editorial da rádio, do jornal. Né? Perfeito. E o que nós temos aqui? Nós temos hoje uma evolução violenta em relação a 30, 40 anos, quando nós temos portais internacionais, virtuais. Que tu tem acesso a tudo. Exato, e que se costuma brincar que a notícia acaba chegando antes do fato. Ou seja, é uma brincadeira de tão rápido, de tão imediata. Tu sabe que ela está bem imediata em 2 sentidos. Na questão que ela é transformada em notícia dentro dos portais das grandes emissoras, das grandes agências, e tem a rede social, né? Muitas vezes o cidadão está caminhando na rua, vê um acidente, tira uma foto, aquilo já é uma notícia, né? É claro que dentro da rede social, nós profissionais, eu tenho muito cuidado. Quando eu vejo algum assunto na rede social, eu não largo como notícia, eu vou atrás, aconteceu alguma coisa, vamos ver se é verdade ou não. A checar. É diferente se eu vejo no portal da RBS, na Jovem Pan, a Globo, enfim, ali eu sei que a notícia é verdadeira. Sim. Agora na rede social não. Precisamos checar. Tem que checar. Eu sempre faço isso. Agora, a internet nos proporciona uma velocidade de informação muito grande. Muito grande. Eu vou te contar uma história bem rapidinho. Pois não, Meu pai trabalhava no plantão esportivo. A Rádio Guaíba, nos anos 70, Breno Caldas. O Breno Caldas era o dono. Funcionava assim. Como é que funcionava o plantão esportivo? Como é que ficava sabendo que tinha um gol lá na Bahia? Naquele momento. Isso nos anos 70. Porque tinham os profissionais, os rádios escuta, que ficavam nos rádios Transglobe Filtro, desse tamanho, né? Que pegavam o mundo inteiro, aqueles rádios. Então, tinha um que escutava os jogos em Salvador, o outro em São Paulo, o outro no Rio de Janeiro, o outro em Santa Catarina, e ali quando saía um gol ele ia correndo e levava para o... Hoje não, hoje o plantão esportivo é uma figura
que ainda existe, mas ele perdeu aquela magia. Sim, aquela relevância, né? Tem gol, porque ali tu tá vendo no Globo.com, tu tá assistindo ao vivo, então ele perdeu um pouco da relevância que ele tinha, né? Mas isso é muito interessante. A velocidade era outra, mas o rádio sempre, talvez, e até hoje, antes da internet, ele é o que dá a notícia mais rápido, se o repórter estiver no local. Sim. Né? Porque para levar para a internet, tu tem que ainda digitar, botar a foto, tu leva ali 5 a 10 minutos. No rádio, no rádio é na hora que está acontecendo. Instantaneidade, né? Instantaneidade. Só para ilustrar, cada rádio escuta era um estagiário da Faculdade de Jornalismo. Alguns deles... Geralmente. Alguns deles acabaram se tornando... Sim, ali na Rádio Guaíba tinha o Vitor Bleide Moraes, que depois virou um grande locutor. Hoje ele tem em Brasília, se não me engano. Em revistas. Muitos... eu comecei, na realidade, não como rádio escuta, mas foi o que dizia na minha carteira de trabalho. Né? Mas eu fiz isso quando pequeno, porque eu ajudava também. Eu ficava o filho do Milton Ferretti Jung, o Milton Jung, que hoje trabalha na CBN em São Paulo, era outro que ficava junto comigo naquele período. Né? Então, desse trabalho, saíram muitos profissionais de qualidade. De qualidade. Sobre ainda as redes sociais e sobre esta assustadora, né, espantosa velocidade, o Twitter, de fato, é surpreendente, porque muitas vezes, quando a gente começa a veicular em veículos, né, pegando a redundância do centro do país, que a gente vai tentar pesquisar, o Twitter já está lá, 2, 3, 4 minutos, 10 minutos. Sabe que cada rede social tem uma característica, né? O Facebook tem uma característica, o Instagram tem outra característica, o Twitter tem outra. O Twitter, ele é mais voltado para notícia, né? Para informação, seja ela política, social, enfim. Mas ele é basicamente voltado para informação. Se tu quer saber uma notícia, tu vai no Twitter. Né? Diferente do Facebook, que é mais coisas do dia a dia das pessoas, enfim. E o Instagram é mais aquele glamour, é mais o desejo, né? Aparecem fotos bonitas, enfim. Claro, as emissoras todas têm as suas páginas, mas a que mais se encaixa na questão de informação e de notícias é o Twitter. Sem dúvida. Todas as emissoras do mundo têm o seu Twitter. Exato. Né? Isso, e bem atuantes e bem modernizados, né? Porque são caracteres curtos e tu pode botar ali, e os que dão muito certo, eles estão sempre atualizando. Né? Atualiza daqui a 10 minutos, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40. Esse é o segredo do Twitter. É tu sempre atualizar bastante e levar o máximo de informação possível. Nós estamos vivendo um período, digamos que não me refiro a algo tão recente, mas se nós pegarmos, por exemplo, as últimas 2 ou 3 eleições em âmbito federal, né, eleições à presidência da República, nós vimos o crescimento da importância das redes sociais. E eu tentava lembrar, e até de certa forma tu ampliaste, que a primeira campanha de Barack Obama, ela foi bastante marcada. E até tu dizias, Jorge, ela não foi a partir daí, ela acentuou. Sim. E isso se espalhou pelo mundo. Tanto que muitos candidatos tiveram, em todos os sentidos, a presidente da República, aos governos de estado, a prefeituras, vereadores, deputados, enfim, eles praticamente basearam as campanhas deles nas redes sociais. Claro, precisavam ir nas ruas, precisavam do olho no olho, mas... E o Sandro, como um homem de comunicação, com certeza viu o quanto isso... Sim. Na realidade, aqui no Brasil, principalmente, se acentuou a partir da campanha do Bolsonaro. Mas antes, na campanha da reeleição da Dilma, já tinha um certo movimento, né? Mas realmente veio forte na campanha do Bolsonaro. E agora, então, mais ainda. Eu acredito que a rede social... ela tem uma força muito grande, mas ela não substitui o olho no olho. Né? Às vezes tu achar que tu tem 1 milhão de seguidores, não, aquele 1 milhão são as pessoas que serão os teus eleitores. Não necessariamente, podem te seguir, que bacana que tu é, mas ele está comprometido com outro candidato. Né? Então tem que ter muito cuidado. Agora, se tu produz um bom conteúdo, se tu leva informações verdadeiras, ela tem um peso grande. E outra coisa, muito barato. Né?
Porque as campanhas hoje, principalmente do Brasil, é um absurdo o dinheiro que é gasto, né? Aqui eu acho que a maioria delas tem o Caixa 2, não tenha dúvida, seja em municípios pequenos, seja a presidência da República, fazer uma campanha de 50 milhões, 100 milhões, é um absurdo. Fora da realidade. Tanto que quando o presidente Bolsonaro foi eleito, ele gastou 2 milhões, basicamente, só na internet, né? Agora, essa outra campanha já foi 80 milhões, 100 milhões, mas enfim, mas a internet te proporciona um gasto menor. E tu sabendo utilizar, tu direcionando, né? Porque não adianta só jogar. Né? Tu tem que direcionar para o teu público-alvo. Ela não é muito diferente, Sandro, diríamos, da questão comercial, onde a gente precisa buscar os leads, tem que chegar no funil, tem que saber quem é que te interessa. Exatamente. Tu tem que direcionar para o teu público-alvo. Porque não adianta tu jogar uma informação achando que todo mundo vai olhar. Não, vai olhar quem se interessa por aquele assunto, que é o teu público-alvo. Exato. E a política é a mesma coisa. Né? Não adianta eu jogar ali, deu 30 visualizações, mas aqueles 30 só passaram de olhar. Tem o persona. Ele tem que ter o persona. Para tu ter uma fidelidade e tu despertar o interesse, tu tem que ter um bom conteúdo e direcionar para quem realmente... Isso é possível fazer. Sim. Dentro dos programas onde tu coloca o material, tem ali as ferramentas para tu direcionar. Se eu quero para o público de 40 anos, público de 50, público só da praia, Exato. público que assiste Exato. a TV Nativos, enfim. Exato. Mas aí... Ele estabelece o perfil, o persona dele. Nós estamos falando aqui um pouco na nuance política, né? E vamos encaminhar esse belo bate-papo que nós vamos voltar a realizar. Litoral Norte, especialmente Tramandaí e Imbé, e mesmo que não venhamos aqui a citar nomes de partidos ou candidatos, na visão do Sandro, eleições municipais, já se esboçam algumas tendências de coligação ou de afastamentos? Na tua visão, tem algo já correndo? Tem, não tenha dúvida. Tem vontades, né? Não há coligações, é evidente. Tem vontades, tem desejos e tem determinações de pessoas que querem ocupar determinados cargos, que têm esse anseio já há bastante tempo, pessoas que ocupam cargos políticos hoje, que têm a vontade de sim, ou seguir ou ir para outros cargos, né? Tanto no Imbé quanto em Tramandaí. Há tendências. Sim. Há tendências. Claro, nós estamos muito longe. Nós temos uma outra eleição antes disso, que é a de conselheiro tutelar, né? Que vai fazer com que haja movimentação na eleição para vereador, Sim. Principalmente, porque muito conselheiro tutelar que se elege, ele diz, olha, eu tenho esse potencial de voto, eu posso ir para vereador. Sim, porque ele circulou nas comunidades. E muitos conselheiros tutelares são vereadores hoje, né? Tanto em Imbé quanto em Tramandaí, né? E que passaram, ou são suplentes, enfim. Não é prematuro falar de eleição municipal, mas é sim prematuro falar de nomes, né? Há especulações do nome de um, do nome de outro. Esse vai. Mas será que vai mesmo? Né? Será que há o potencial da pessoa ir? A pessoa pode querer e chegar na hora e dizer, não, cara, não adianta eu ir que eu não tenho voto suficiente. Até porque tem muitos fatores, né? Mas enfim, as eleições municipais serão bem interessantes, a internet vai ser muito utilizada, aliás, ela já está sendo utilizada, né? Tem possíveis candidatos que já articulam apoios e já articulam algumas reuniões dentro da internet. Vamos fazer um churrasquinho lá, vamos fazer um encontro aqui. Isso já são movimentos políticos indicando a possibilidade de determinadas pessoas estarem concorrendo, seja aos cargos majoritários ou a vereança. São as chamadas articulações. Já tem algumas articulações. Né? É claro que é muito prematuro falar em partido e em nomes. As pessoas sabem, né? As comunidades sabem quem são os potenciais. Mas nesse caminho pode surgir nomes que talvez estejam adormecidos e que venham a se apresentar. Mas sim, as eleições não demoram muito também. Estão se formando essas lideranças novas também, alguns nomes novos. Sim, nós temos nomes novos, né? Porque, na realidade, por exemplo, em Tramandaí surgiram alguns novos nomes que podem, porventura,
a almejar um cargo majoritário. Uma geração começa a deixar a política, isso é muito natural. Renovação? É a renovação, né? Mas tem aqueles que se apegam aos seus cargos. No Imbé não é diferente, né? No Imbé nós temos nós tivemos na realidade uma troca de geração. Eu acho que na última eleição, principalmente nas últimas 2 eleições, uma troca de geração de políticos. Mas o Imbé também não vai ter surpresas. Nós sabemos quem são os possíveis candidatos, como aqui em Tramandaí. Talvez Tramandaí tenha uma gama maior de possíveis candidatos que no Imbé. Pré-candidatos. Candidatos. De certa forma, candidatos já. Nisso, até porque a legislação eleitoral não se opõe. Até porque essa questão de pré-candidato é uma bobagem. O Lula era pré-candidato, o Bolsonaro era pré-candidato. Não, eles eram candidatos. Né? Isso é uma bobagem eleitoral de uma legislação que, na minha ótica, está ultrapassada. Ela é mais utilizada em função da questão das convenções. Então, até ocorrer as convenções, embora se saiba que serão aqueles nomes os apontados. É uma bobagem. Mas, enfim, é a legislação. Mas, sim, a gente já tem alguns nomes que poderão ser candidatos, né? Porque tem as rasteiras também. Né? Às vezes tu vai até a convenção como candidato, chega na convenção, o partido, não vai ser tu, vai ser o outro. Acontece, já vi isso. E muito. Né? Em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos, mas enfim. Mas sim, temos a eleição já não fervendo, mas a água já tem alguma temperatura. Sandro, novamente, muito obrigado. Teríamos aqui mais 1 hora de conversa tranquilamente. O Briefing Social se sente honrado em receber Sandro Sauer, radialista da Jovem Pan, Imbé, com grandes prêmios que nós não falamos, não citamos, e gostaria que tu relembrasse aqui. Rapidamente, na realidade eu tive a honra de receber 2 prêmios Press, que na realidade é o maior prêmio do jornalismo do Rio Grande do Sul, no ano de 2021 como repórter de rádio do ano e no ano de 2022 como jornalista destaque do interior. É o prêmio mais cobiçado dentro da comunicação e, por uma questão da vida, não vou dizer que sou o melhor, porque não sou, né? Mas as pessoas que participaram, que na realidade esse prêmio ele é dividido em algumas partes. A primeira delas tem que ser indicado por jornalistas. Eu fui indicado por jornalistas da capital, né? Depois passa pelo crivo popular, que tem uma votação popular dentro da internet, e depois tem um júri de 50 pessoas, a maioria são jornalistas experientes, decanos da comunicação, alguns empresários, e esse júri sim, que vai dizer quem vai receber o prêmio. Por 2 vezes eu tive a felicidade e a honra, e o que me dá uma responsabilidade maior ainda. Finalizamos o programa discordando do Sandro, são prêmios sim muito merecidos. E não foi por acaso, né? Tu tens uma história. Sandro Sauer, muito breve voltaremos para tratar de outros temas, de outros assuntos, e agradeço a tua presença aqui. Esta foi mais uma edição, por favor, Sandro. Não, eu que agradeço e desejo sucesso. Obrigado, mais uma edição do Briefing Social e até a próxima.